Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física e na videoaula de hoje nós vamos começar a primeira aula do curso de Eletricidade. Para você que está aí se preparando para o Enem, para as provas do ensino médio, para os concursos vestibulares, está diante de uma grande oportunidade. Mas antes da gente começar, se você ainda não fez inscrição no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e receber os nossos vídeos em primeira mão. Todas as quartas nós temos uma aula ao vivo aqui pelo nosso canal. Então, vamos nessa! Eu costumo dizer que tudo que é matéria é dotado de eletricidade. Veja, eu tenho eletricidade, você tem, este quadro, este objeto, este apagador, até mesmo o ar que nós respiramos tem eletricidade. E eu vou te mostrar agora qual a razão disso. Bom, primeiramente é importante que você saiba que todos os fenômenos elétricos que existem na natureza ocorrem graças à carga elétrica. Então a gente precisa começar o nosso curso de eletricidade entendendo que conceito é esse. Onde é que nós podemos encontrar essas cargas? Bom, vamos fazer aqui uma viagem na matéria. Nós sabemos que toda matéria é constituída por um agrupado de átomos. Esses átomos, por sua vez, apresentam duas regiões. Uma região central, que nós chamamos de núcleo, e as regiões periféricas, que nós chamamos de eletrosferas ou órbitas. E o que a gente encontra no núcleo de um átomo? No núcleo de um átomo, nós encontramos duas partículas elementares, os prótons e os nêutrons. E nas eletrosferas, nós encontramos as partículas chamadas de elétrons. Bom, a gente aprende que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. E aí você poderia me perguntar, Fininho, então eu já entendi. Os prótons são as cargas elétricas positivas e os elétrons são as cargas elétricas negativas, não é isso? Não, não é bem assim. A gente costuma dizer que os prótons e os elétrons não são as cargas, mas sim portadores de cargas. Então, quando você pensar no próton, o próton é um portador de carga positiva. Quando você pensar no elétron, o elétron é um portador de carga negativa. É como se fosse assim, os prótons e os elétrons são dois pacotinhos, e nesses pacotinhos a gente encontra as chamadas cargas elétricas. Mas afinal de contas, Fino, e o nêutron? Bom, o nêutron, dentro de uma visão clássica da eletricidade, que é como cai nos concursos vestibulares e no Enem, é como se fosse um pacotinho vazio. Então a gente não vai trabalhar com nêutron a fim de eletricidade clássica, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe que toda matéria é dotada de átomos, que por sua vez apresentam prótons e elétrons, então toda matéria apresenta carga elétrica. E é por isso que nós dizemos que a carga elétrica, propriedade intrínseca à matéria. Eu já vi isso, inclusive, numa questão de vestibular e é por isso que eu estou colocando aqui esta definição, intrínseca à matéria. Fininho, explica isso aí. O que significa uma coisa intrínseca? Uma coisa intrínseca é algo que não pode faltar. Ou seja, tudo que é matéria, obrigatoriamente vai apresentar carga elétrica e, consequentemente, terá eletricidade. É por isso que eu falei no início da aula que toda matéria é dotada de eletricidade. Então, a partir daí, nós vamos levar em conta duas observações importantes. Lembre que os prótons e os elétrons não são as cargas, mas sim portadores de cargas. Anote aí e guarde essa informação com muito carinho. Portadores de carga. E um outro detalhe muito importante que você precisa saber. O núcleo de um átomo é uma região de estabilidade. É uma região estável. Ou seja, dentro da eletricidade clássica, a gente não pode fornecer prótons, nem pode retirar prótons de um átomo, porque eles estão num lugar de equilíbrio. A mesma coisa acontece com os nêutrons, que também estão localizados no núcleo. Agora, a eletrosfera já é uma região de instabilidade. E por ser uma região de instabilidade, nós podemos retirar elétrons e fornecer elétrons a um átomo com mais facilidade. É por isso que eu digo, os elétrons são os únicos portadores de carga que apresentam mobilidade efetiva no átomo. Mobilidade efetiva. Anote isso. Então, a partir do momento em que você quer manipular portadores de cargas, dentro de uma visão clássica, a gente só vai poder manipular os elétrons. Vamos agora para os conceitos de corpo neutro e corpo eletrizado. Você poderia me perguntar, professor, você disse que tudo que é matéria que existe no universo apresenta eletricidade. Mas então por que a gente não toma choque em tudo aquilo que a gente toca? Bom, essa é uma pergunta importante que a gente vai saber a resposta a partir de agora. O que é um corpo neutro? O corpo neutro é aquele corpo que está no seu estado natural.
no seu estado natural, se a gente pega, por exemplo, um objeto como esse e soma todos os prótons existentes aqui e todos os elétrons que existem aqui, nós vamos perceber que esse número é o mesmo. E aí nós dizemos que esse corpo está neutro. É como se fosse assim, um equilíbrio de cargas positivas e de cargas negativas. Então a gente diz assim que o corpo é neutro quando o número de prótons, que é o número de portadores de cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que são os portadores de cargas negativas. Então, neste caso, a gente diz que o corpo está neutro. Agora, se por acaso você promover um desequilíbrio na matéria, fazer com que ela fique com mais prótons do que elétrons, ou mais elétrons do que prótons no total, aí a gente diz que o corpo está eletrizado. E é desta forma que a gente começa a perceber a manifestação da eletricidade, sobretudo os seus efeitos no corpo humano, como é o caso do choque. Então, quando um corpo está eletrizado, é quando existe um desequilíbrio de prótons e de elétrons, ao ponto que nós dizemos que o corpo está eletrizado quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Mas você há de concordar comigo que quando a gente diz que o número de prótons é diferente do número de elétrons, nós podemos ter ou mais prótons do que elétrons, ou mais elétrons do que prótons. É por isso que quando um corpo está eletrizado, ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Olha como é fácil. Ele está eletrizado positivamente quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Aí o corpo está eletrizado positivamente, ele tem excesso de portadores de cargas positivas. Mas quando o corpo está eletrizado negativamente, é exatamente o contrário. É quando o número de elétrons, que são os portadores de cargas negativas, é maior do que o número de prótons, que são os portadores de cargas positivas. Bom, vamos colocar aqui agora uma situação para que você possa entender, tá? Agora eu vou te mostrar uma situação para ver se realmente você aprendeu o que é um corpo neutro e o que é um corpo eletrizado. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Imagina aí um objeto qualquer, pode ser esse apagador, tá? Que tem aqui uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de elétrons. Bom, obviamente que esse objeto não vai ter só 4 prótons e 4 elétrons, mas isso aqui é só para a gente poder ter uma noção. Esse objeto aqui tem zilhões de átomos e, portanto, nós vamos ter aqui zilhões de prótons e zilhões de elétrons. Mas eu não tenho condições de ficar aqui escrevendo e colocando aqui, desenhando zilhões de prótons nem zilhões de elétrons. Então, vamos analisar essa estrutura aqui, que aí fica mais fácil. Então, imaginando aqui que esse objeto tem 4 prótons e 4 elétrons, nós podemos então dizer que, neste caso, esse objeto está neutro. Agora vamos imaginar que a gente vem aqui e retire 2 elétrons. Bom, retirando 2 elétrons, a gente percebe que já tem aí um desequilíbrio de cargas positivas e de cargas negativas. E, portanto, nós podemos dizer que esse corpo está eletrizado. Agora, ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Bom, se o corpo tem excesso de prótons, se ele tem mais portadores de cargas positivas do que negativas, então ele está eletrizado positivamente. Agora vamos voltar aqui, vamos deixar o corpo neutro, e agora vamos fazer isso. Ó, nós vamos colocar aqui 3 elétrons a mais. Observe que agora a gente continua tendo o corpo eletrizado, já que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Entretanto, ele agora tem mais elétrons do que prótons. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que esse corpo está eletrizado negativamente, já que ele tem mais portadores de cargas negativas do que portadores de cargas positivas. Vamos voltar agora, continuando aqui, para ver se realmente você aprendeu a ideia até agora. Agora vamos analisar essa situação. Imagina aí que eu chego aqui e faço isso, ó. Retirei 2 prótons. E aí eu te pergunto, esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? Nenhum dos dois. Lembre que os prótons não podem ser extraídos e nem podem ser colocados, porque apenas os portadores elétrons são aqueles que têm mobilidade efetiva. Então, cuidado! Não podemos eletrizar um corpo fornecendo prótons e nem retirando prótons, já que os prótons estão localizados no núcleo, que é uma região estável. Então, a partir de agora, você já sabe que para um corpo ficar eletrizado é porque ou foi fornecido elétrons para esse corpo, ou esse corpo perdeu elétrons, mas nunca fornecer prótons e retirar prótons. Tá legal? É por isso que muitos alunos têm dificuldade quando estudam o conceito de íon.
O que é o íon? O íon é um átomo eletrizado. A gente costuma dizer que o átomo, no seu estado natural, ele se encontra neutro. Agora, quando a gente consegue eletrizar o átomo, aí esse átomo se transforma no íon. Então a gente pode ter um átomo eletrizado positivamente, é o íon positivo, chamado de cátion, mas nós podemos também ter o íon como sendo o átomo eletrizado negativamente, que é o íon do tipo ânion. E um detalhe muito importante que as pessoas não conseguem entender é que o cátion é um íon positivo, o ânion é o íon negativo. Mas se aprende que o cátion é positivo e perde, e o íon ânion é negativo e ganha. Por que, Fino? Bom, como eu te disse, um átomo ou um corpo só pode ganhar ou perder elétrons. A gente não pode mexer nos prótons dentro de uma visão clássica da eletricidade. E é por isso que se a gente só pode manipular os elétrons, para que o íon fique eletrizado positivamente, ele tem que perder elétrons. Perdendo elétrons, ele fica com excesso de prótons. É o íon cátion. O íon ânion é negativo e ganha, porque para ele ficar eletrizado negativamente, ele precisa ganhar elétrons e não perder prótons. Agora vamos estudar o conceito de carga elementar, que chamaremos de E. Eu costumo dizer que a carga elementar é a quantidade de carga presente em um próton ou em um elétron. Como você viu agora há pouco, os prótons e os elétrons não são as cargas, eles são portadores de carga. Mas quanto de carga guarda consigo um próton ou um elétron? Bom, essa quantidade é o que a gente chama de carga elementar. E acredite, a quantidade de carga do próton é a mesma quantidade de carga do elétron. A gente só vai diferenciar pelo sinal. Quando a gente estiver falando da carga do próton, a gente vai usar o positivo. Quando a gente estiver falando da carga do elétron, a gente vai falar do negativo. Mas, Fininho, quanto de carga tem um próton ou quanto de carga tem um elétron? Bom, esse valor é um valor pré-definido que foi calculado por um físico chamado Robert Millikan, num experimento que ele fez utilizando um campo elétrico uniforme, algo que a gente vai estudar lá na frente. Mas o que eu posso te dizer é que essa quantidade de carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Repara que é um valor muito pequeno. Quando a gente fala que a potência é 10 elevado a menos 19, é porque são 19 casas a menos em relação a esse número 1,6. Então, quando a gente tem o expoente negativo, a gente tem valores menores. Com o expoente positivo, a gente tem valores maiores. Então, essa é a quantidade de carga que existe em um próton e que também existe em um elétron. Por isso que a gente vai colocar ou mais ou menos quando a gente estiver se referindo a esta grandeza. Sempre que eu falar mais 1,6 vezes 10 a menos 19, eu estou me referindo ao próton, já que o próton é o portador de carga positivo. E quando eu estiver falando do elétron, então eu uso o menos 1,6 vezes 10 a menos 19, já que o elétron é o portador de carga negativa. Uma pergunta que você poderia me fazer, Fininho, a quantidade de carga tem uma unidade de medida? Tem. Existem algumas, mas a unidade oficial de carga elétrica no sistema internacional, que é o sistema mais adotado nos concursos vestibulares e no Enem, é o Coulomb, em homenagem ao físico Augustin Coulomb. Então, toda vez que você for calcular uma carga elétrica, uma quantidade de carga, ou expressar o valor da carga elementar, a unidade no sistema internacional tem que ser o Coulomb, que é representado pela letra C e se escreve Coulomb. Aqui. É a unidade oficial de carga no sistema internacional. Vamos agora para uma observação importante. A carga elétrica é quantizada. Eu já vi isso em alguns concursos vestibulares e normalmente os alunos têm dificuldade, porque não sabem o que é uma grandeza quantizada. Então eu vou te explicar a partir de agora. É muito simples. Grandeza quantizada é aquela grandeza que apresenta um mínimo valor pré-estabelecido. Não existe um valor menor que ele. E todos os valores posteriores a esse valor mínimo são sempre múltiplos inteiros. Vou te dar um exemplo aqui. Qual é o mínimo de dinheiro hoje que você pode ter no bolso? É 5 centavos. Eu não posso ter, por exemplo, 3 centavos, nem 1 centavo, porque o mínimo de dinheiro estabelecido pela Casa da Moeda hoje é a moeda de 5 centavos. E um detalhe muito importante, você também não vai poder ter no bolso 7 centavos, nem 8 centavos, porque o menor valor pré-estabelecido para a nossa moeda
é 5 centavos. Então, se a menor quantia que você pode ter no bolso é 5 centavos, a segunda menor quantia que você pode ter é um múltiplo inteiro desse valor 5 centavos, ou seja, 10 centavos. O terceiro menor valor que você pode ter no bolso, 15 centavos, sempre em múltiplos inteiros deste valor 5 centavos. Então é por isso que a gente diz que a nossa moeda é quantizada. E isso também acontece com a carga elétrica, porque essa quantidade que você está vendo aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, é a quantidade de carga de um próton ou de um elétron. Dentro de uma visão clássica da eletricidade, a gente não trabalha com partes do elétron e nem partes do próton. Então, qual é o menor valor de carga que você pode manipular? É a carga de um próton ou de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual é o segundo menor valor de carga que você pode ter? 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que seria o caso de você ter 2 prótons ou 2 elétrons. E se fosse assim, qual é o terceiro menor valor de carga que você pode manipular? 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, por isso que a gente diz que a carga elétrica é quantizada. Então, só para ter a certeza que você aprendeu, o menor valor de carga que a gente pode ter, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O segundo menor valor de carga que é possível manipular, 2 vezes esse valor. O terceiro menor valor possível de carga, possível de manipular, 3 vezes esse valor e assim sucessivamente. Então, todas as grandezas que admitem um mínimo valor estabelecido e a partir desse mínimo nós temos sempre múltiplos inteiros deste valor, a gente diz que é uma grandeza quantizada. Esse termo quantizada vem de quântico. Quântico é algo primário, algo elementar. Daí vem a expressão física quântica, que trabalha com as partículas do mundo subatômico, elementos primários. Agora que você já sabe a diferença entre carga e portador de carga, nós podemos entrar no quarto tópico e aprender a calcular a quantidade de carga em excesso de um corpo. Bom, primeiramente, quando eu uso essa expressão quantidade de carga em excesso, obrigatoriamente o corpo deve estar eletrizado, porque o corpo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele não tem portadores de cargas em excesso e, por consequência, também não terá cargas em excesso. Então, quando a gente for calcular essa quantidade de carga em excesso, anote aí no seu caderno, o corpo já vai estar eletrizado, ou positivamente ou negativamente. Mas como é que a gente faz esse cálculo? Bom, eu vou mostrar aqui para você uma situação simbólica para que você possa entender de fato como é que calcula sem precisar gravar nenhum tipo de fórmula. Imagina que nós temos aqui um objeto qualquer e esse objeto é dotado de 6 prótons e 6 elétrons. Não quer dizer que o corpo só tenha isso, tá? É muito pouco, mas é só para que você possa compreender a lógica desse conceito. Então, no caso aqui, esse corpo está neutro. O número de portadores de cargas positivas é igual ao número de portadores de cargas negativas. Agora imagina que eu faço isso. Eu forneci 2 elétrons para esse corpo. Bom, agora ele já não está mais neutro, ele está eletrizado. E aí eu te pergunto, quantas cargas em excesso esse corpo tem? Bom, se você me responder que ele tem 2 cargas em excesso, eu vou dizer que você está errado. Ele não tem 2 cargas em excesso, ele tem 2 portadores de cargas em excesso. Agora, como cada portador de carga, cada elétron, cada próton, guarda consigo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb de carga, então esse corpo tem de carga 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a quantidade de carga em excesso deste corpo. Então não confunda portador de carga com a carga em si. Vou dar mais alguns exemplos. Imagina aí que agora, em vez de colocar 2 elétrons, ele passa a ter 5 elétrons a mais. Bom, nesse momento, o corpo continua eletrizado negativamente. E aí eu vou refazer a pergunta. Quantas cargas em excesso esse corpo tem? Não me responda 5, porque ele não tem 5 cargas em excesso. Ele tem 5 portadores de carga em excesso. Agora, quantas cargas em excesso ele tem? O que é que eu faço? Como cada portador desse guarda consigo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, então esse corpo vai ter de carga em excesso 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É claro que aqui seria menos, porque aqui a gente está falando do elétron. Mas é só para a gente ter uma ideia de quantidade, tá? Agora, se eu faço isso, olha só, o corpo está neutro e simplesmente eu retiro aqui 3 elétrons.
Quando eu retiro 3 elétrons, o corpo agora está eletrizado. E ele está eletrizado positivamente, olha só, com 3 prótons em excesso. Então me diz, quantas cargas em excesso esse corpo tem? Não são 3. Ele tem 3 portadores de carga em excesso. Agora, de carga em excesso, como cada próton também guarda consigo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então esse corpo vai ter em excesso uma quantidade de carga de 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, veja que a partir do momento que a gente entende a diferença entre carga e portador de carga, a gente aprende a calcular a quantidade de carga de um corpo em excesso de uma maneira muito simples. Veja, fazendo uma nova pergunta a você, se o corpo agora tem N portadores de carga em excesso, N portadores de carga em excesso, quanto de carga em excesso esse corpo vai ter? Bom, N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, N vezes E, que é a carga elementar. Então, essa é a expressão que nos permite calcular a quantidade de carga em excesso de um corpo. Lembrando que, se os portadores em excesso forem elétrons, automaticamente a gente vai estar utilizando a carga elementar negativa e a quantidade de carga em excesso vai ser negativa, ou seja, o corpo está eletrizado negativamente. Mas se o número de portadores de carga em excesso, a questão falar que são prótons, então a gente vai estar trabalhando com a carga elementar positiva e, consequentemente, a quantidade de carga em excesso do corpo vai sair positiva. Quando a quantidade de carga for positiva, é porque o corpo está eletrizado positivamente. Quando a quantidade de carga em excesso for negativa, é porque o corpo está eletrizado negativamente. Pronto. Fino, e se por um acaso a quantidade de carga Q em excesso for igual a zero, significa dizer que o corpo não tem carga? Não, não é isso. Toda matéria tem carga. A gente aprendeu isso no início da aula. Mas quando a gente fala que Q é igual a zero, significa dizer que o corpo não tem carga em excesso. E se ele não tem carga em excesso, significa dizer que é um corpo neutro. Então, muito cuidado. O corpo neutro não é aquele que não tem carga. Até porque toda matéria tem carga. O corpo neutro é aquele que não tem carga em excesso. O N é o número de portadores de cargas em excesso, que podem ser prótons em excesso ou elétrons em excesso, e o E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se for próton, mais. Se for elétron, menos. Uma coisa importante, esse valor aqui você não precisa gravar. A questão tem a obrigação de fornecer, caso ela peça para você calcular a quantidade de carga em excesso de um corpo. Uma coisa importante quando a gente mede quantidade de carga é lembrarmos que 1 coulomb de carga é uma quantidade muito grande. Pense você, um elétron ou um próton guarda consigo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para você conseguir fazer com que a quantidade de carga em excesso de um corpo esteja na ordem de coulomb, você tem que superar esse valor em 19 casas decimais. É por isso que a maioria das questões que trabalham com cálculos de quantidade de carga em excesso não trabalham com coulomb. Elas dão os valores normalmente expressos em submúltiplos. E nós temos aqui 4 submúltiplos notáveis: o mili, o micro, o nano e o pico. Olha, esses submúltiplos você pode utilizar para qualquer unidade de medida. Por exemplo, você poderia utilizar o mili com milímetro, o miligrama, e aqui eu estou utilizando para o coulomb. O mili, que a gente representa com o símbolo M minúsculo, corresponde a 10 a menos 3 da grandeza. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você tiver uma quantidade de carga expressa em milicoulomb e precisar converter para coulomb, é só você multiplicar por 10 elevado a menos 3. Só isso. Agora, se você tiver uma quantidade de carga expressa em microcoulomb, o micro é um submúltiplo que corresponde a 10 elevado a menos 6 da grandeza. Então, para transformar de microcoulomb para coulomb, é só multiplicar por 10 elevado a menos 6. Já o submúltiplo nano corresponde a 10 a menos 9 da grandeza, ou seja, são 9 casas decimais a menos. Então, se eu quero transformar de nanocoulomb para coulomb, é só eu multiplicar por 10 elevado a menos 9. E se você encontrar numa prova, numa questão, o submúltiplo pico, o pico corresponde a 10 a menos 12 da grandeza. Ou seja, um picocoulomb corresponde a 10 a menos 12 coulomb.
Então, como é que a gente poderia fazer isso? Vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Só para a gente poder aprender a transformar. Então, dá uma olhadinha aqui para essa situação. Imagina que a quantidade de carga em excesso de um corpo seja de -2 milicoulomb e a gente precise converter para coulomb. O que é que a gente faz? Sem perder muito tempo, mili corresponde a 10 a -3 da grandeza. Então, isso aqui é o mesmo que -2 vezes 10 elevado a -3 coulomb. Pronto, transformei de milicoulomb para coulomb. Então, que nós temos aqui um corpo com a quantidade de carga em excesso de -8 microcoulomb. Foi dado o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a -19 coulomb. E é pedido o número de portadores de carga em excesso desse corpo. É o N da fórmula. Bom, se a gente tem a quantidade de carga e tem a carga elementar, a gente descobre o valor de N. Isso é um fato. Mas tem algumas perguntas que eu quero fazer a você. A primeira é a seguinte: esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? Perceba que a quantidade de carga em excesso é negativa. Significa dizer que ele está eletrizado negativamente, ou seja, ele tem excesso de elétrons. Então, esses portadores que a gente vai estar calculando em excesso são elétrons. E se são elétrons, a carga elementar desses portadores em excesso, que são os elétrons, tem que ter o sinal negativo, já que a gente está trabalhando com elétrons em excesso e não com prótons em excesso. Se fossem prótons, a gente utilizaria aqui o positivo. Pois bem, outro detalhe importante que eu venho a perguntar a você. Note que a carga elementar está trazida aqui na unidade Coulomb, mas a quantidade de carga em excesso trazida na unidade microcoulomb. É possível trabalharmos com esses valores sem fazermos nenhuma transformação? Não, não é possível. A gente tem que deixar as unidades numa certa compatibilidade. Então, vamos deixar tudo em coulomb. Para isso, nós vamos ter que transformar o que está em microcoulomb para coulomb. Então, essa quantidade de carga passa a ser de -8 vezes 10 a -6 coulomb, como você viu comigo agora há pouco. Agora sim, a gente pode utilizar a expressão quantidade de carga é igual a N vezes E. Então, a quantidade de carga que nós temos, -8 vezes 10 elevado a -6, isso vai ser igual ao número de portadores em excesso, que no caso aí, como eu falei, são o número de elétrons, vezes a carga elementar, -1,6 vezes 10 a -19 coulomb. Olha, se você multiplicar essa expressão toda por -1, né, já que você tem menos de um lado com menos do outro, vai ficar tudo positivo, né? Então, nós vamos ter 8 vezes 10 elevado a -6, o que está multiplicando pelo n, que já está positivo, a gente passa para cá dividindo, 1,6 vezes 10 elevado a -19, e a partir daí a gente descobre o valor de n. Então, como é que a gente faz essa conta? 8 dividido por 1,6, 5. Na divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu conservo a base subtraindo, olha, -6 menos -19 dá -6 mais 19, fazendo o jogo de sinais. -6 mais 19 dá 13. Pronto. Este é o resultado do nosso número de elétrons. 5 vezes 10 a 13 elétrons em excesso. Então, está aí a resposta desse exercício, desta aplicação.